Gucci é uma das marcas de moda mais quentes do mundo, com um valor estimado de 22,6 bilhões de dólares. Mas o que começa como uma história de ascensão de uma pequena empresa familiar se transforma em um conto sombrio e chocante de traição. Por trás do glamour do mundo da moda, havia frequentes brigas de família, processos judiciais, uma tentativa de tomada de controle da empresa e até assassinato. Então sente-se, relaxe, fique confortável, porque neste vídeo vamos embarcar em uma jornada pela história insana e controversa da Gucci. Gucci nasceu e foi criado em Florença, na Itália, e trabalhava na loja de chapéus de palha dos pais. Porém, o negócio da família faliu e Gucci ficou sem dinheiro. Então, quando tinha 18 anos, Gucci mudou-se para Londres em busca de trabalho e conseguiu um emprego no Hotel Savoy. Lá, ele via os hóspedes ricos do hotel usando couro e bagagens caras. Era mais que funcionalidade. A moda simbolizava o status e distinguia ricos de pobres. Depois, trabalhou na companhia ferroviária Wagon Litz, onde ajudava viajantes com bagagens e observava a qualidade de malas e bolsas de luxo. Gucci percebeu que abrir sua loja de artigos de couro para clientes de alto padrão poderia torná-lo muito rico. Ele sabia que precisaria trabalhar anos aprendendo sobre a indústria do couro e economizando antes de abrir seu negócio. Após servir na Primeira Guerra Mundial, Gucci trabalhou em uma loja de artigos de couro para ganhar experiência, sempre focado em seu objetivo. Em 1921, aos 40 anos, Gucci abriu sua própria loja em Florença após economizar e aprender o suficiente. Essa loja simples de artigos de couro foi o início humilde da empresa hoje conhecida como Gucci. Gucci inicialmente importava artigos de couro, mas começou a receber mais pedidos, por peças feitas à mão, como bolsas e sapatos de design exclusivo. Ele aprendeu o design desejado pelos clientes ricos e, sem encontrá-los em fornecedores, abriu sua própria oficina para produzi-los. Ele contratou vários funcionários para atender a demanda, mas logo ficou sobrecarregado com a expansão e acumulou dívidas. Muitas vezes ele lutou para pagar as contas e contava seus problemas para todos. Ele pegou um empréstimo com o genro para manter o negócio. Com o passar dos anos, ele dependia dos filhos Aldo, Rodolfo e Vasco para ajudá-lo no negócio, e esperava que um dia eles o assumissem totalmente. Mas claramente, neste ponto, o negócio Gucci não era nada especial. Na verdade, era apenas uma pequena loja. Mas os 3 filhos de Gucci tinham planos ambiciosos para mudar isso. Gucci estava satisfeito com o negócio de couro, mas seus filhos queriam mais e o convenceram a abrir outra loja em Roma. No começo, ele hesitou por achar arriscado, mas foi convencido. E foi uma ótima decisão, porque essa segunda loja acabou se tornando extremamente popular durante a Segunda Guerra Mundial, já que os soldados procuravam comprar presentes para suas esposas e namoradas em casa. Nos anos 1950, a Gucci lucrou e abriu uma terceira loja em Milão. Em 1953, Aldo, Rodolfo e Vasco foram a Nova York buscar o local da primeira loja americana. A pressão da expansão pode ter sido demais para o pai deles, pois 2 semanas após abrir a loja em Nova York, Gucci morreu de ataque cardíaco. Gucci deixou a empresa para os 3 filhos, excluindo Grimalda do testamento. Grimalda processou os irmãos, mas foi derrotada. A filha não ficou com nada da fortuna da Gucci, mesmo o empréstimo do marido tendo salvado a empresa. Isso foi só o início do drama judicial da família. Expandir para os Estados Unidos era exatamente o que a Gucci precisava. Como primeira marca italiana de luxo em Nova York, a empresa se destacou e ganhou popularidade entre celebridades de Hollywood. Isso aumentou a demanda pelos produtos da Gucci, pois todos queriam se vestir como seus astros de cinema. E assim, por um tempo, os 3 irmãos administraram a empresa com sucesso, sem problemas. Vasco faleceu em 1974 e suas ações ficaram para a esposa. Aldo e Rodolfo compraram a parte dela, ficando cada um com 50% da empresa. No mesmo ano, os irmãos abriram a loja principal da Gucci em Hong Kong. A Gucci foi pioneira na expansão para o mercado asiático, obtendo grande sucesso.
Os irmãos reinvestiram os lucros no crescimento e, em 1975, lançaram fragrâncias, ampliando os produtos da Gucci. A marca tinha se tornado muito mais do que apenas bagagens de couro. Gucci agora era uma marca de luxo global que vendia bolsas, sapatos, cintos, carteiras e muito mais. Até então, a Gucci ainda era um negócio familiar privado. Um antigo ditado italiano diz: nos negócios de família, a primeira geração constrói, a segunda expande e a terceira destrói. Aldo Gucci tinha 3 filhos, Giorgio, Roberto e Paulo, e deu a cada um uma pequena parte da empresa retirada de suas ações. Enquanto isso, Rodolfo Gucci ainda mantinha seus 50% completos da empresa, pois se recusava a dar qualquer ação ao seu único filho, Maurício. A vida, para a família Gucci, estava longe de ser pacífica. Os primos estavam constantemente brigando para ver quem ficaria com o controle da marca Gucci. Os 2 irmãos da segunda geração, Aldo e Rodolfo, fizeram um ótimo trabalho ao transformar a empresa em um enorme sucesso global, mas agora estavam envelhecendo e havia muitas discussões sobre quem deveria liderar a Gucci quando ambos não estivessem mais por aqui. A situação se intensificou em 1972, quando Maurício se casou com Patrícia Reggiani, conhecida por ser interesseira. Ela afirmou: é melhor chorar em um Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta. Sim. Patrícia gostava de usar Gucci em festas e viver como socialite. Nos bastidores, ela pressionava Maurício para que um dia se tornasse o novo Chief Executive Officer da Gucci. Ela também se atribuía muito do crédito pela popularidade da marca. Patrício era muito controladora e causava confusão no drama da família Gucci, colocando os membros uns contra os outros. Rodolfo desaprovava o casamento do filho e chamava Patrícia de interesseira focada em dinheiro. Maurício se apaixonou por ela e ignorou os avisos do pai. Ele e Patrícia tiveram 2 filhas. Só depois Maurício desejou ter ouvido seu pai. O casamento de Maurício e Patrícia, contra a vontade do pai, agravou a relação deles. Rodolfo se recusou a dar ao filho qualquer participação na Gucci enquanto estivesse vivo. Quando ele morreu, seus 50% da empresa passaram para Maurício, pois não tinha esposa ou filhos. De repente, Maurício passou de não possuir nada da Gucci para ser dono de 50%. Mesmo assim, ele e os primos seguiam discutindo frequentemente sobre a administração do negócio. A terceira geração tinha planos e visões distintas para a empresa. Na época, a Gucci licenciava sua marca para lojas de departamento, gerando lucro, mas Maurício achava que isso barateava o nome, tornando-o menos exclusivo. Além disso, réplicas dos clássicos da Gucci eram vendidas em esquinas pelo mundo. Maurício queria que a marca voltasse a ser exclusiva para ricos e famosos. Então reduziu o licenciamento, fazendo a Gucci perder mais de 100 milhões de dólares em receita quase imediatamente. Parecia péssima ideia no início, mas muitos acreditam que isso salvou a empresa a longo prazo. A Gucci deixou de ser acessível e voltou a ser exclusiva dos ricos, tornando-se uma marca de legado. Enquanto isso, Paolo, primo de Maurício, achava que Aldo, seu pai, o maltratava por lhe dar pouca participação e responsabilidade na empresa. Ele queria ser estilista e achava que deveria ser o responsável por desenhar os produtos da Gucci. No entanto, ninguém na família confiava no gosto dele. A família Gucci só concordava que os desenhos de Paolo não eram bons o bastante. Paulo ficou tão irritado que denunciou o próprio pai, Aldo, de 81 anos, por sonegação de impostos. Aldo foi condenado a 1 ano de prisão. Tentando se destacar, Paolo lançou sua própria marca, Paolo Gucci. A família tentou impedi-lo, temendo danos à imagem da Gucci, mas Paolo gastou 8 milhões de dólares na justiça para usar seu nome em sua linha de moda. No entanto, seus grandes sonhos fracassaram. As vendas não foram suficientes para cobrir o valor da dívida em que ele se encontrava. Segundo sua filha, sua linha fracassou, porque a Gucci comprou os direitos de Paolo Gucci e eliminou seus produtos. Até sua filha admitiu que as primeiras peças de Paolo eram feias. Com tantas brigas acontecendo, a família Gucci estava sempre nas manchetes da imprensa por causa de processos judiciais e dramas familiares. Maurício não aguentava mais. Ele buscava investidores para afastar a família do negócio e ter mais controle. A Investcorp aceitou investir. A Investcorp
Já tinha investido na Tiffany's e impulsionado seu sucesso, mas era a primeira vez que atuava em uma marca de moda de luxo. Nessa época, Paolo era a ovelha negra da família e tinha só 3,3% das ações da Gucci. Em 1988, Paolo vendeu suas ações da Gucci para Investcorp por 40 milhões de dólares. Ele desperdiçou o dinheiro e em 1993, Paolo declarou falência com dívidas acima de 90 milhões. Com o tempo, Maurizio convenceu a família Gucci a vender suas ações para Investcorp, que passou a deter 50% da marca. Maurizio pôde seguir como chefe, tomando as principais decisões. Em 1989, ele nomeou Dawn Mello como vice-presidente executiva e designer-chefe da Gucci. Como Maurizio, ela queria ajudar na exclusividade da marca. Ela sugeriu reduzir as lojas de 1.000 para apenas 180 nos locais mais lucrativos. Eles também reduziram o número de itens vendidos pela Gucci de 22.000 para apenas 7.000. Mello relançou clássicos de sucesso como a bolsa de bambu e os mocassins Gucci. Maurizio tinha grande visão para a marca. Agora que o resto da família estava fora do caminho, uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir uma nova loja extravagante em Milão. Ele também queria que os novos produtos substituíssem o estoque, levando a empresa a uma grande dívida. Além disso, Maurizio queria encerrar a linha de acessórios da Gucci. Isso foi controverso, pois era uma das fontes de renda mais lucrativas deles. A maioria não pode comprar roupas ou bolsas da Gucci, mas pode adquirir carteira, óculos de sol ou cinto. Agora, sem os acessórios, a marca era realmente acessível apenas para os ricos, que era o que Maurizio queria. Mas do ponto de vista dos negócios, parecia arriscado para dizer o mínimo. Maurizio também queria se livrar do clássico logo Gigi, o que acabou sendo um grande erro. Essa era a marca icônica deles, reconhecida por todos e responsável por 70% das vendas. As mudanças de Maurizio para renovar a Gucci fizeram a empresa perder dinheiro, chegando a 30 milhões de dólares por ano. A Gucci já não conseguia mais pagar salários ou fornecedores. A empresa estava à beira de declarar falência, tudo por causa do risco dessa grande visão na mente de Maurizio. Compreensivelmente, a Investcorp estava ficando nervosa. Eles estavam perdendo milhões de dólares em seu investimento. Então procuraram Maurizio com a ideia de nomear um novo Chief Executive Officer para a Gucci. A reação foi negativa. Maurizio não quis deixar o cargo. Ele implorou, dizendo que levaria ao menos 6 meses para os clientes se adaptarem à nova visão e voltarem a comprar. A Investcorp se recusou a recuar e, em 1993, comprou os 50% de Maurizio por 150 milhões de dólares. Ironicamente, 6 meses depois, a sorte da marca mudou exatamente como Maurizio disse que mudaria. Clientes japoneses passaram a comprar bolsas Gucci e os lucros da empresa retornaram. Algumas das decisões de Maurizio definitivamente foram erros, mas algumas delas realmente funcionaram muito bem para ajudar a Gucci a se tornar novamente uma verdadeira marca de luxo que podia cobrar preços altos. Mas era tarde demais. Maurizio foi comprado e, pela primeira vez, nenhum Gucci estava na casa Gucci. E apenas 2 anos depois, Maurizio Gucci estaria morto. Após anos de brigas, Maurizio e Patrizia finalizaram o divórcio em 1994. Segundo Pina, Patrizia ficou mais abalada por perder o sobrenome Gucci do que o marido. Patrizia ficou furiosa com o divórcio e passou a perseguir Maurizio, deixando mensagens de voz ameaçadoras. Ele tentou seguir em frente com sua nova namorada Paola, mas Patrizia se recusou a permitir que isso acontecesse. Ela temia que, caso ele se casasse com Paola e formasse outra família, ela e as filhas perdessem o dinheiro de Maurizio, única fonte do luxo que desejava. Em 1995, Maurizio ia para o escritório quando um atirador surgiu e o baleou 3 vezes na cabeça durante o dia. A polícia investigou todos os suspeitos, pois, com tantas brigas familiares, Maurizio tinha vários inimigos. Por 2 anos, o caso seguiu sem solução, até que a polícia recebeu uma denúncia anônima para investigar Patrizia. Patrizia circulou pela cidade perguntando a muitos conhecidos como poderia matar o ex-marido sem ser punida. Ela chegou a perguntar ao advogado como isso poderia ser feito sem pegar prisão. Com a ajuda da amiga Pina, ela então contratou um matador de aluguel para fazer o serviço. No julgamento do assassinato, ela fez questão de usar só roupas Gucci diante das câmeras. Patrício Reggiani pegou 29 anos de prisão e o matador de aluguel pegou prisão perpétua.
Patrícia cumpriu apenas 18 desses anos e, na verdade, ela poderia ter sido solta ainda antes se tivesse concordado com um programa de trabalho externo, mas ela recusou dizendo: "Eu nunca trabalhei um dia na minha vida e não pretendo começar agora." Após o assassinato de Maurizio Gucci, a marca teve um ressurgimento ao contratar Tom Ford como diretor criativo. Ele resgatou o logo clássico da Gucci e lançou coleções voltadas ao público jovem. Tom Ford e o Chief Executive Officer Dominique De Sol formaram uma dupla dinâmica, conhecida como Era Tom Dom Bomb, que ajudou a reverter a sorte da Gucci. Só de 1995 para 1996, as vendas quase dobraram, passando de 263 milhões de dólares para 500 milhões de dólares. Agora que a família Gucci não estava mais envolvida e, portanto, a marca não vivia mais em uma constante luta pelo poder, as coisas finalmente estavam melhorando novamente. A Investcorp aproveitou e transformou a Gucci em empresa de capital aberto, com oferta pública inicial de grande sucesso. A Investcorp vendeu suas ações e lucrou 2 bilhões de dólares. Eles saíram no momento certo, pois em 1997 as ações da Gucci caíram por uma crise no mercado de luxo japonês. A queda no preço permitiu que a LVMH comprasse ações da Gucci com desconto. Bernard Arnault, Chief Executive Officer da LVMH na época, afirmou à mídia que buscava uma aquisição amigável. Bernard era conhecido como o Lobo em Caxemira e já havia comprado outras marcas de luxo, deixando o Chief Executive Officer da Gucci preocupado. Ele recorreu a um investidor para ajudar a levantar mais dinheiro, para que a Gucci pudesse começar a adquirir o maior número possível de marcas de moda emergentes e, assim, se tornar uma verdadeira rival da LVMH, em vez de ser adquirida por eles. Hoje, o grupo Gucci, chamado Kering, detém marcas como Balenciaga, Stella McCartney e Alexander McQueen. Em 2004, a dupla Tom Dom renunciou à empresa. Quanto à Gucci, ela claramente continuou sendo uma marca incrivelmente popular e continua evoluindo a cada geração. A Gucci possui cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram e mais de 500 lojas no mundo. Com o retorno dos acessórios, a Gucci alcançou um equilíbrio, acessível a muitos, mas ainda caro o bastante para manter o luxo e exclusividade. O filme de grande orçamento Casa Gucci também colocou ainda mais a marca em destaque nos últimos anos. A família Gucci ficou insatisfeita com sua representação no filme, que não foi fiel à realidade. Como a família Gucci não administra mais a marca, o filme teria aumentado as vendas da Gucci. Mas espere, lembra daquele cara que eu mencionei antes, Bernard Arnault? Então, ele é um cara realmente fascinante e a história dele se conecta com a história da Louis Vuitton. Veja, mesmo que Bernard não tenha acabado ficando com a Gucci, ele conseguiu assumir o controle da Louis Vuitton de uma forma controversa. Então, clique na miniatura que está aparecendo na tela agora e vamos entrar nessa parte da história. Valeu!